Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Para a aula de hoje, vou convidar você a abrir o seu livro de Geografia na página 96. Acompanhe a leitura e a realização das atividades conforme a professora irá explicar, ok? Então vamos lá? Primeiramente, vou pedir para que você abra o seu livro, preste bastante atenção no conteúdo, lá na página 96, e leia juntamente com a professora, ok? Então vamos lá? Professora, eu já li esse texto, então acompanhe com calma para você acompanhar, para você realizar as atividades. O sol como ponto de referência. Normalmente, ao pôr do sol, podemos ver o céu colorido em tons alaranjados e logo depois vemos a noite estrelada. É uma bela paisagem que pode ser apreciada por todos. Observe a imagem do sol, ok, no pôr do sol. Agora, continuo. Você já viu o nascer do sol? Para ver esse espetáculo, é preciso levantar bem cedo. O nascer do sol é o momento em que ele desponta no horizonte, é quando começamos a vê-lo no céu, iniciando um novo dia. E que de lado do céu ele nasce? Para ajudar a responder esta pergunta, verifique de que lado da sua casa ele nasce. Será na frente, nos fundos, na janela do quarto? Então, observe no período da manhã o horário que ele, em que lado a posição que ele está, e também ao finalzinho da tarde, começando a esconder-se, nós dizemos assim. Observe se ele continua na mesma posição em que ele se encontrava de manhã, ok? Então vamos para a atividade número 5. Por que vemos todos os dias o sol nascer de um lado e pôr-se do outro? Ah, por que isso acontece, professora? Que ele não fica paradinho no mesmo local, como nós já estudamos em outros momentos, por conta da rotação da Terra. A Terra, ela fica o quê? Girando constantemente. Então, essa forma de a Terra se movimentar faz com que o Sol represente que ele está em posição diferente, mas na verdade quem está se movimentando é a Terra. Então, ela gira e conforme ela vai passando o seu movimento, acontece a mudança dos locais. Então, por que isso acontece? Porque a Terra está girando em torno de si mesma e cada lado é iluminado pelo Sol em um horário diferente. Vamos lá, atividade 97. Quando dizemos que o sol nasceu pela manhã ou se pôs ao fim da tarde, o que está acontecendo de fato é que a Terra está girando ao redor de si mesma e se mostrando para o sol. É por isso que cada lugar da Terra recebe o amanhecer em um horário diferente. Quando de um lado a Terra é dia, do outro lado é noite. Observe, em todo mundo, a direção onde nasce o sol é o leste. Então, onde nasce o sol? Em qualquer lugar do mundo, a referência é o leste. Se você estuda no período da manhã, poderá observar com os colegas e o professor de que lado o sol nasce em relação à sua escola e à sua sala de aula. Então, você vai conseguir observar aí da sua casa, como nós não estamos em sala de aula, você vai observar da sua casa qual que é a direção em que ele nasce, ok? E o pessoal da tarde? O pessoal da tarde também conseguirá observar de manhã o horário que o sol nasce ou também quando está finalizando o dia, o pôr do sol, ok? Ao passar todo o período claro do dia, no fim da tarde, quando o sol desaparecer no horizonte, ele o fará na direção oposta à nascente. Essa direção do poente do sol é chamada de oeste. Se você estuda no período da tarde, poderá identificar com essa direção com os seus colegas e o seu professor. Então, é a mesma dica. Observe em sua casa a direção de manhã e observe para qual posição ele vai no período da tarde, no fim do dia, ok? Atividade de número 6, muito fácil, não é mesmo? Atividade de número 6, página 98.
Qual é o nome da direção que indica o nascer do sol? Acabamos de estudar que o nome dessa direção é a leste, é o leste, nascer do sol é sempre no leste. E o pôr do sol, qual é o nome da direção que indica o pôr do sol? Oeste. Muito bem, vamos visualizar esta imagem da página 99. A imagem a seguir representa a trajetória aparente que o sol faz todos os dias no céu, nascendo no leste e se pondo no oeste. Então, olha só, o oeste aqui já é, ele está se pondo, né? Então, ele nasceu aqui no leste e foi terminar, aliás, o nosso dia termina quando o sol está se pondo no oeste, ok? Então, observe a imagem, mora aqui do lado leste, mora o Alexandre, o João, do lado leste, né? Lado oeste, a Letícia e a Mariana, ok? Então, vamos ler aqui. Na direção leste, o que há no bairro? Onde moram essas crianças? Então, olha só, neste bairro mora quem? O que há no bairro? A casa de quem? A casa do Alexandre, no leste. Em que direção fica a casa das meninas? Observe, fica na direção oeste. Muito bem. Agora, olha só, qual dos meninos mora mais longe da escola na direção leste? Quem? O Alexandre, muito bem. E quem mora mais longe, na oeste da escola? A oeste da escola. Quem mora mais longe é a Letícia. Muito bem. Em que parte da cidade vai escurecer primeiro? No leste ou no oeste? Lembrando que o sol, ele nasce, ele surge lá no leste. E ele vai, olha só, ele vai ter os seus últimos momentos de brilho durante o dia lá no oeste. Então, se ele termina brilhando no oeste, ele vai terminar mais rápido na direção leste, porque é onde ele chegou primeiro. Vamos lá? Então, atividade 5. Em que parte da cidade vai escurecer primeiro? No leste, pois o sol está se pondo no oeste, local onde vão brilhar os seus últimos raios solares, ok? Atividade 6. Qual a direção do bairro o sol vai iluminar primeiro? Então, quando amanhece, qual que é essa direção? O leste, porque o sol ele nasce na direção leste, ok? Atividade 100. Quem já andou de ônibus aqui, já observou que a porta da frente, ela nos deixa, quando entramos, logo subimos a escada, nos deixa de frente com as pessoas, ok? E nós podemos escolher o espaço que nós queremos sentar. Normalmente, nós conhecemos o trajeto que o ônibus fará e optamos por sentar no lugar onde o sol não seja tão, às vezes, forte, não é mesmo? Observem aqui. Melhor lugar para construir uma casa. É muito importante observar a direção em que o sol reflete sua luz na superfície. Veja algumas razões. Primeiro lugar é dentro do ônibus. Em que lado nós devemos sentar para ficar à sombra? Então, você tem que saber se é no período da manhã, o sol está mais forte para o lado leste, direção leste. Se é período da tarde, ele está mais forte para a direção oeste. Então, nós devemos saber qual é o nosso local para escolher o lugar em que o sol não esteja tão quente. Ou seja, haja sombra. Atividade número 8, vamos lá? O que podemos concluir da conversa? Então, olha só, o menino diz, em que lado devemos nos sentar para ficar à sombra? O que podemos concluir da conversa das crianças em relação à luz solar entrando pela janela do ônibus? Então, nós podemos concluir que, dependendo do horário do dia, a luz do sol entrará por um ou por outro lado. Pelo outro lado, pois a Terra estará em constante movimento, como já foi visto, ok? Então, você pode responder do seu jeitinho também. Agora, atividade 9, lá na página 101. Então, a situação 2, nós estamos vendo uma casa. E olha só os pontos cardeais. Nós temos aqui norte, sul, leste, oeste. Então, nós temos norte,
sul, leste e oeste, ok? De que lado da casa o sol está nascendo? Então, o sol ele está nascendo do lado leste, muito bem. Todos os cômodos da casa serão igualmente iluminados pela luz solar? O que você acha? Será que todos os lados da casa estão sendo iluminados pela luz solar? De imediato? Não! Por quê? Porque primeiro estão sendo iluminados os cômodos do lado. Qual lado? Lado leste, muito bem. E depois, com o passar do dia, então, olha só, a Terra vai girando e ele vem para o oeste, ele finaliza lá no oeste. Ou seja, primeiro serão iluminados os cômodos do lado leste, depois, com o passar do dia, os outros cômodos. Muito bem. Atividade 11. É importante que uma casa receba luz solar? Por quê? Sim, porque o sol ilumina o ambiente, traz saúde às pessoas que vivem ali. E o que mais, professora? Tem vitamina, é rica em vitamina D, importante para o nosso corpo, para a nossa vida. Ok? E a situação 3, nós temos aqui um prédio onde o sol está iluminando uma parte, ok? E a outra parte tem sombra. Agora a pergunta: será possível secar as roupas neste varal com a luz e o calor do sol? O que vocês acham? Se a roupa estivesse do outro lado, elas secariam com mais rapidez. Por quê? Porque os raios solares estão mais fortes do outro lado. Ali existe sombra, ok? Então, olha só, elas vão secar, mas poderá demorar mais do que se estivessem penduradas do lado oposto do prédio. A luz solar é fundamental para a nossa saúde, para secar roupas e evitar que as paredes e móveis da casa mofem. Quando está muito quente, podemos ficar à sombra. Basta observar as direções em que a luz do sol refletirá sobre a superfície da Terra. Assim, podemos reconhecer as direções cardeais e aproveitar o melhor nos espaços e a luz do sol. Agora você já é capaz de responder a pergunta inicial deste assunto. Qual é a melhor posição para construir uma casa de modo que ela seja bem iluminada pelos raios solares de manhã e à tarde? Está na página 103. Você vai fazer agora um desenho, mas esse desenho ele tem que contemplar os raios solares, ou seja, os raios têm que iluminar toda a casa. Atividade 3. Complete o desenho com uma casa, observando a posição do sol, nascente e poente. Decida se quer que a luz do sol entre pelas janelas da manhã ou à tarde. E se quer que entre pelas janelas da frente, dos fundos ou dos lados. Então, você vai desenhar, tá bom? Mas é importante que a sua casa fique bem posicionada no terreno, de modo a receber luz solar adequada. Então, você vai pensar, você quer acordar de manhã com o amanhecer do sol na janela da frente, nos fundos, nos quartos. Então, você vai escolher a melhor posição e desenhar a sua casa, ok, queridos? Abraços, a nossa aula termina por aqui. Aqui você tem um pouquinho sobre as orientações, sobre como é a importância usar o sol sob medida. Então, ou seja, nós podemos aproveitar alguns momentos e como aproveitar esses momentos, ok? Depois que você terminar a leitura, terminar a atividade, eu aguardo as suas atividades lá no E-Class, ok? Obrigada e até a próxima aula.